Estamos de volta aqui com o Revista Atual desse sábado, dia 28 de junho de 2025, agora que são 12h07, precisamente 12h07. Como que tá seu almoço aí em casa? Depois manda pra gente lá no nosso canal do YouTube, hein? E eu tô aqui já com ele, eu tô aqui com o Bedran, ele que é especialista no direito do agro. Pois é, a gente vai conversar exatamente sobre isso. Eu quero poder principalmente entender como que funciona essa questão da recuperação judicial para os empreendedores do agro, que tem tido, claro, uma procura muito grande. Bedran, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui à Record News Entorno Sul. Bedran, primeiramente eu queria entender o seguinte, o que tem aumentado essa procura por recuperação judicial? Tem alguma coisa a ver com o clima? Porque a gente sabe que o clima muda muito, isso muitas das vezes pode alterar também a produtividade do produtor. É algo a ver com o preço das commodities? O que tem feito, de fato, uma procura tão grande por recuperações judiciais, Bedran? Bom, primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo espaço, até para que a gente consiga, digamos assim, desmistificar essa questão da recuperação judicial do agro. São vários fatores, né, que levam o produtor rural a iniciar um processo de recuperação judicial. O preço das commodities, o preço, a questão do aquecimento global, então ele não consegue mais organizar a safra dele como organizava antigamente. O desaquecimento da economia, a economia deu uma desaquecida, o juros está muito alto. Então, hoje nós temos uma tendência do produtor rural procurar recuperação judicial por vários fatores. A legislação já é antiga, então não era usual o produtor nem qualquer empresário procurar recuperação judicial, porém nós temos visto que houve uma explosão, né, comparado ao último ano com esse ano. Então, são vários fatores, a gente não consegue metrificar ou direcionar qual seria o fator principal que leva ao produtor a fazer uma recuperação judicial. Mas nós vemos que são todos os fatores da economia. Preço de commodities, muitas vezes a taxa de juros, a Selic está muito alta. Então, são vários fatores que levam não só o produtor rural, mas também todo empresário que está em dificuldade de pagar seus compromissos a iniciar um processo de recuperação judicial, que é o momento ali de organizar o caixa. Né? Entendi. E a gente pode dizer, talvez, a gente pode até presumir que o fato de haver tanta procura pode indicar talvez uma fragilidade no sistema de financiamento que é dado atualmente para os produtores? A gente não pode afirmar isso com certeza. O que nós podemos afirmar com certeza é que existe uma tendência e que essa tendência todo ano está se demonstrando cada vez mais usual. É preocupante? A economia está fragilizada, o produtor ele não consegue ver saídas, então ele começa a entrar num modo, digamos assim, preocupante, de urgência, em que ele se coloca numa situação em que ou ele perde a produção, perde os equipamentos, ou ele faz um acordo com todos os seus credores. Então, se ele está devendo o banco, se ele está devendo, eventualmente, algum insumo que ele comprou e não conseguiu pagar, por conta, de repente, até da falta de escoamento de produção, ele lança mão desse expediente, dessa possibilidade de suspender todas as dívidas e fazer um grande acordo com todos os credores, com os bancos, com o próprio fisco, com os impostos, com o Estado. Então, digamos assim, é uma possibilidade de renegociar. É claro que, para alguns, isso não é muito bem visto. Juridicamente, é uma possibilidade que já existe há anos. No empreendedorismo como um todo, isso já é uma tendência também, nós não temos números, mas existe também uma tendência do comércio, do comerciante, começar também a iniciar processo de recuperação judicial. Nós tivemos o caso aí das Casas Bahia, que elas deram entrada na recuperação judicial, tivemos o caso também das lojas americanas, e existe uma tendência, sim, saindo agora do agro e indo para o varejo. Então, é um dado alarmante a tendência de que hoje esse varejo também se socorra da recuperação judicial para tentar organizar a casa. Não é algo negativo. Inclusive, a ideia da recuperação judicial é que a empresa tem que ser salva, né? A ideia é que a empresa não encerre as atividades. Então, isso foi visto muito no agro, está em ascensão.
a tendência é que também comece a ir para o varejo e que o varejo também lance mão desse expediente, que também recorra à recuperação judicial para conseguir pagar os seus compromissos, né? Perfeitamente. Inclusive, o quanto que essas recuperações judiciais, esse aumento da recuperação judicial, ele pode impactar, talvez, ali na cadeia de suprimentos? Olha, com relação ao agro, a tendência é aumento de preço dos alimentos. Porque a partir do momento em que todos os seus credores são surpreendidos com uma paralisação do pagamento e existe um escalonamento aumentando, né, o número de parcelas, aumentando esse financiamento, a tendência é que lá na ponta exista por automático, digamos assim, aumento de preço. Então, uma das situações, né, que o que mais dói, digamos assim, para o consumidor final é o aumento de preço. Então, eu vejo com preocupação, mas vejo também como uma possibilidade de discussão. Por que isso está acontecendo? Será que a mão do Estado tem que vir com mais veemência? O Estado tem que agir mais nesse alongamento da dívida? Ou espera-se que o produtor rural, que o empresário procure suspender todas as dívidas para tentar resolver? Então, assim, é um momento de preocupação e atenção. Vejo com maus olhos a questão do preço final dos alimentos. Porém, vejo com bons olhos que existem possibilidades de que esse produtor não encerre as atividades. Porque pior do que ter um aumento de preço é ter um aumento de preço e ainda encerrar as atividades e a gente ter aí uma demissão em massa, né? Entendi. Meio-dia e 13 desse dia 28 de junho de 2025. Muito bem, olha, a audiência já está mandando mensagem aqui. O Francisco Souza acabou de mandar uma mensagem para a gente aqui e perguntou o seguinte, se seria, vou traduzir aqui o que ele colocou, e tentar resumir, porque ele mandou um textão muito grande para mim aqui, eu vou tentar resumir. Ele está dizendo se talvez muitos desses produtores, eles não estariam utilizando, nesse caso, a recuperação judicial como instrumento de renegociação, mesmo ali em situações que talvez poderiam ser resolvidas, talvez, na justiça. Existe essa possibilidade, segundo o Francisco, se muito possivelmente alguns produtores estariam utilizando, ao invés de ir na justiça, está utilizando como meio de renegociação o processo judicial. E quero estender, o que é melhor de fato? É você ir na justiça ou resolver de forma extrajudicial? Qual que seria a forma menos burocrática, digamos assim? Nós não podemos tapar os olhos para uma realidade. Esse, digamos, expediente de procurar uma recuperação judicial, ele está à disposição do produtor. Falar que ele, digamos assim, está agindo de má fé, a gente não pode falar, porque a lei o garante a ele essa possibilidade de procurar recuperação judicial. Agora, tratar como se isso fosse um problema exclusivamente do produtor é um equívoco, é um problema da sociedade. O nível de endividamento das famílias aumentou consideravelmente. Sim, aumentou bastante então, nesses o Estado últimos... deve agir como ator de impacto, para tentar fazer com que, inclusive, as recuperações judiciais sejam reduzidas. É óbvio que o produtor, a gente não pode, digamos assim, criminalizar essa possibilidade jurídica desse produtor se socorrer ao judiciário para suspender as dívidas dele e não pagar. A recuperação judicial, ela suspende as dívidas e alonga os prazos de pagamento. É claro que isso vai afetar os credores e vai existir aumento de preço. Agora, falar que isso é um erro do produtor e será que ele não está agindo de má fé procurando a recuperação judicial, eu acho isso preocupante. A gente tem que olhar o cenário com preocupação. Mas é um expediente que o produtor tem à disposição, como qualquer empresário. Suponhamos, muitas vezes o dono de uma drogaria está ali com dificuldade de pagar seus credores, ele pode se socorrer de uma recuperação judicial e também suspender todas as cobranças e conseguir mais prazo. Então, a gente tem uma recuperação judicial de 180 dias, podendo ser prolongada, e eu não vejo isso como, digamos assim, a gente não consegue direcionar a culpa para ninguém, ou se é com má fé, ou se eles estão agindo errado, ou certo ou errado. Eu vejo que é preocupante e os atores estatais, os prefeitos, os vereadores, os agentes públicos, eles devem sim participar dessa discussão, inclusive, creio eu, por audiências públicas, saber o que está acontecendo. Porque imaginemos agora que todo mundo procure recuperação judicial, todo mundo varejo. Então, é um momento preocupante e eu creio que a gente tem que agir com, digamos assim, com mais
pulso e com mais participação da sociedade para colocar essa discussão em prol da sociedade. Não vendo o produtor como vilão, porque está conseguindo suspender suas dívidas, ou mesmo o varejo, porque é uma tendência. Daqui a pouco os pequenos e médios também se socorrerão da recuperação judicial, porque não estão conseguindo pagar suas dívidas. Por que não estão conseguindo pagar? Porque não está tendo consumo. Então, se o lojista não está conseguindo vender, ele não consegue pagar. Automaticamente, o que ele vai fazer? Se socorrer da recuperação judicial para alongar as dívidas. Aí, aquele cidadão ou aquele empresário que está dependendo do lojista vender para receber, também não recebe. Entendi. Então, é preocupante, a gente tem sim que... E esses aqui são os locais. A gente colocar isso em discussão, chamar a sociedade para uma discussão. Porque se esperar a bomba estourar, daqui a pouco a gente encerra o Brasil. E detalhe, vai aumentar ainda mais o preço dos alimentos que já estão altos, né? A gente já tem esse problema, que como você mesmo destacou, Bedran, esse problema ele acaba gerando problemas, inclusive, na cadeia de suprimentos, ou seja, chega no consumidor final muito mais caro no fim das contas, né? Tá certo. Olha só, eu conversei aqui com Adriano Amaral Bedran, ele que é especialista em direito do agro e também CEO da Bedran Advogados. Bedran, queria entender, se uma pessoa quiser procurar algo voltado a isso, recuperação judicial ou direito do agro, ele consegue procurar você, então, diretamente, certo? Sim, consegue falar lá no escritório, a gente tem uma equipe lá preparada, trabalhamos com isso há 18 anos, então não somos, digamos assim, não chegamos ontem, estamos à disposição. Né? Esperamos que não vire tendência, porque por mais que o advogado, né, o jurídico, trabalhe na recuperação judicial, para a gente o preço também incomoda. Então o advogado lá na ponta também vai pagar mais caro pelo alimento, vai pagar mais caro no varejo por conta de um momento de turbulência da economia. Tá certo, Bedran, muito obrigado. Então, se a pessoa quiser te procurar, tem contatos para o pessoal? Temos, só procurar Adriano Bedran no Instagram, tem o Bedran Advogados também no Instagram, que a gente está à disposição lá e, como falei, espero que não vire tendência, tá? Não é interesse dos advogados que isso vire tendência, até porque o advogado também sofre com alta de preços, né? Tá certo. Muito obrigado, Bedran, então, pelas informações. E é isso aí, meio-dia e 19.